Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar uma classificação seguindo a abordagem Nubia e o algoritmo Random Forest utilizando o QGIS. Pois bem, vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, uma imagem do sensor Sibers 4A, certo? Essa camada merged aqui é uma imagem do sensor Sibers 4A. Ela possui 8 metros de resolução. E eu adicionei nessa camada, tá? Essa camada ficou então com 5 bandas. Eu adicionei uma camada do NDVI como quinta banda, certo? Então, na hora que eu consulto aqui, vocês vão ver que eu vou ter 5 bandas, certo? Sendo a quinta banda uma camada do NDVI que já foi previamente computada, e aí eu fiz o merge de todas essas bandas aqui nesta camada, certo? E depois foi aplicada a composição aqui, ó, 3, 4, 1, né? Então, na banda do verde ficou a camada referente ao infravermelho próximo. Então, a gente chegou nesta imagem aqui, né? Que fica já com uma resolução muito boa, né? Com 8 metros, a gente consegue ver com uma definição bem clara dos alvos. Para poder utilizar em diversos estudos. Ok, vamos lá então. Em primeiro lugar, foi aplicado a função i.segment, certo? Essa função vai gerar uma camada raster que define, que permite a gente gerar a segmentação da imagem, certo? Então, foi aplicada justamente nessa camada merged, tá? A função i.segment. A gente testou algumas combinações de atributos, principalmente associadas aqui ao limiar de 0 e 1 e também ao número mínimo de células, né? Se a gente deixar 1, pode ser que ele crie segmentos muito pequenos e uma quantidade também excessiva de segmentos, tornando mais lento o processamento, né? Então, a gente fez alguns testes com 20 segmentos, com 30 segmentos. Isso aí você sempre tem que testar na tua área para ver como ele consegue separar as regiões de forma homogênea, sem misturar tipos de cobertura do solo diferentes. Tá? Então, a gente fez isso. O resultado dessa camada é uma camada raster, e depois esse resultado foi vetorizado aqui com a função, né, de raster to vector, que seria o poligonize, tá? E com isso, a gente chegou à camada que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tem uma série de camadas aqui, 16.000. Acho que a gente pode entender como essa camada aqui, ó. Tá? Isso aqui já é o produto da vetorização, tá? Aí vocês vão dizer, como é que a gente avalia isso aqui, né? A gente normalmente tira o preenchimento. Vou colocar aqui transparente, vou colocar uma linha amarela para facilitar a identificação. Olha só. E aí vou colocar a camada do Sibers por baixo. Então, é dessa forma que a gente avalia se uma segmentação ficou razoável ou não, tá? Porque a gente tem que dar zoom e verificar se ele definiu polígonos que sejam homogêneos. Se ficar difícil observar o limite desses polígonos, você pode usar aqui a função de selecionar feições, que aí ela te mostra até onde vai um polígono. Por exemplo, aqui parece um polígono bem grande. Então, eu clico, ó. Lembra de deixar selecionado aqui, né? Eu clico e aí ele mostra qual é exatamente esse polígono. Então, você pode, né, desmarcar, clicar novamente e fazendo esses testes aí para verificar a homogeneidade desse produto da segmentação.
observa que aqui, ó, corpos d'água bem pequenos, ele não delimitou, né? Então, isso aqui pode ser um problema para a classificação, porque esse segmento vai ter uma única classe. E aí, o que que acontece? Aqui a gente vê que eu tenho vegetação e que eu tenho um corpo d'água, uma lagoinha aqui. E isso não vai ser corretamente delimitado, porque ele vai atribuir uma única classe para esse segmento aqui. Tá? Então, isso é fruto daquele valor de tamanho mínimo de segmento. Se você colocar um valor um pouco alto demais, pode gerar esse tipo de situação. Tá? Então, tem que ir fazendo testes. Se você quiser uma precisão alta, né, para feições pequenas, e colocar um valor menor naquele parâmetro lá, certo? Então, ok, tenho aqui a minha segmentação, tá? Depois que a gente fez a segmentação, nós fizemos a extração de atributos. Isso, essa parte tem num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui, certo? Por meio do qual a gente gerou essa camada de atributos aqui de 5 bandas, e ele gerou uma série de funções estatísticas, tá? De colunas aqui que dizem respeito a cálculos estatísticos para cada uma das bandas, de B1 até B5, que é a minha banda do NDVI, tá? Então, antes de fazer a extração de atributos, eu tinha apenas essa coluna DN. Depois da extração de atributos, a gente passou a ter essas outras colunas aqui estatísticas. Tá? Então, essa parte tá num outro vídeo, como eu falei para vocês. Essa camada treino aqui, ela não tá nem sendo utilizada, isso aqui foi um teste anterior, então não precisa se preocupar com ela agora. Bom, depois da extração de atributos, o que foi feito foi o treinamento, tá? O que que é o treinamento? Treinamento é quando nós... Foi esse aqui o resultado, ó. Treinamento é quando nós pegamos amostras, tá? Selecionamos segmentos e dizemos, né, informamos aí para esses segmentos quais são as classes que esses segmentos pertencem. Então, a gente está ensinando o algoritmo. É lógico que para isso a gente precisa definir quais classes a gente quer obter no resultado final, tá? Então, aqui, observe que a gente definiu uma classe de vegetação densa, uma classe de vegetação rasteira ou cultura agrícola, uma classe de área urbana, uma classe de água e uma classe de solo exposto. Então, a gente pegou aqui 20 amostras, né? Apenas para vegetação rasteira eu acabei pegando 22, tá? Então, isso aqui é o produto do treinamento. Como esse treinamento foi feito? Então, vou mostrar aqui para Vamos pegar aqui. Pode ser aqui mesmo. Vou mostrar aqui para alguns segmentos, tá? Então, só lembrando, né, que a gente precisa definir uma numeração, tá? Para a gente trabalhar com essa legenda. Então, observa aqui que está na ordem, né? Vegetação densa é número 1, vegetação rasteira é 2, urbano 3, água 4 e solo exposto 5. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse treinamento para uma ou outra amostra apenas, tá? Vou utilizar essa camada aqui mesmo para mostrar esse treinamento. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Primeiro, lógico que a gente precisa pegar uma área que você saiba qual é a cobertura do solo daquela área. Tá? Então, por exemplo, digamos aqui, isso aqui é uma camada de solo, desculpa, uma amostra de solo exposto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em modo de edição, tá? Vou selecionar essa amostra, tá aqui, selecionei essa amostra, porque depois eu vou informar na tabela de atributos que essa é uma amostra de solo exposto. Vou pegar mais algumas amostras de solo exposto para eu agilizar aqui o meu treinamento, tá? Então, a gente não precisa pegar uma amostra por vez, eu posso segurar no teclado a tecla Ctrl pressionada, enquanto eu vou fazendo essa seleção. Eu vou clicando aqui, para cada amostra de solo exposto, tá? Eu vou fazendo a seleção. Olha só. Então, é bem rapidinho, assim, digamos que a gente faz esse treinamento,
tá? Ó, uma série de amostras aqui de solo exposto. Ok, fiz a seleção dessas amostras. Como é que eu informo, então, na tabela de atributos que são amostras de solo exposto? Solo exposto é meu código 5 aqui na sequência, tá? Então, eu vou abrir a minha tabela de atributos. E eu tenho uma função, uma coluna, tá? Que eu já tinha anteriormente criado, chamada de treino, tá? Ó, já tinha treinado anteriormente, então por isso que ela tá com esses valores aqui, tá? Então, eu tenho aqui selecionado 10 amostras, que foram aquelas que eu marquei ali na tela. Então, o que eu vou dizer para essas amostras? Essas amostras não tinham sido utilizadas no treinamento. Eu vou informar que elas são do código 5, porque é solo exposto, e vou pedir para ele atualizar as linhas selecionadas, tá? Ó, ele agora sabe aqui que essas são amostras de solo exposto, tá? E aí eu posso simplesmente desmarcar a seleção, tá? Desmarcar a seleção e aí pegar amostras de uma outra classe, começar o processo de novo para outra classe. Então, digamos que agora eu queira trabalhar com amostras de água. A água aqui é código 4, né? Número 4. Então, repito o processo, ó. Venho aqui, não tenho mais nenhuma, né? Se certifica que você não tem mais nenhuma amostra selecionada para não misturar as classes, tá? Seguro o CTRL pressionado, né? Aqui nessa função, primeiro, usa a função de selecionar feições, mantém o CTRL e vai clicando, ó. Aqui não vale a pena porque é um segmento maior, então não quero. Aqui também não. Vamos ver se tem alguma outra amostra de água que seja homogênea aqui para a gente utilizar. Sempre tem que tomar esse cuidado, tá? De pegar amostras homogêneas. Vamos ver essa pequenininha aqui se tá homogênea. Não tá muito, porque ó, tem muito verdinho da pixels verdes da mata ciliar que foram incluídos aqui. Então, não vou utilizar para não ter problemas. Vamos pegar aqui do rio maior mesmo, ó, tá? Então, aqui, ok. Peguei aqui mais algumas amostras e repito o processo lá na minha tabela de atributos, tá? Água era o código 4, né? Código 4. Opa. Então, código 4. Algumas eu já tinha até utilizado no treinamento antes, mas aqui é mais para mostrar para vocês, tá? 4, atualizar selecionados e ok, tá? Terminou esse processo, você coletou todas as amostras que você queria para cada uma das classes, tá? Você vai salvar aqui e finalizar a edição. Tá? Aqui eu vou simplesmente finalizar a edição, não vou salvar, porque eu já tinha feito um teste anterior e eu não quero misturar as informações, certo? Mas basta fazer isso, salvar e depois finalizar a edição. Então aqui eu não vou salvar. Se você quiser dar uma olhada, né, no resultado do treinamento, você pode simplesmente aplicar a legenda do categorizado nessa coluna treino, tá? E ele vai dar lá uma combinação de cores. Você pode ir trocando cada cor aí, tá? Para as amostras que você coletou, tá? Aqui eu não troquei as cores para agilizar um pouco o vídeo, tá? Mas ele tem aqui. Se você quiser, inclusive, tirar, ó, vou tirar essas que não são áreas de amostra, eu posso deixar sem preenchimento, por exemplo. Ó. E aí você tem só as áreas de amostra. Vou tirar o preenchimento e vou tirar o contorno também para ficar mais interessante aqui, ó, stroke. Aí. Então aqui eu tenho as minhas áreas amostradas, tá? Se você já tiver feito uma combinação de cores bonitinha e tal, como eu tinha feito aqui antes, você pode simplesmente copiar o estilo e colar
E aí você tem ali a representação. Só vou mudar aqui de novo, porque aqui tá ATR treino e na verdade nessa camada eu tô usando treino. Olha lá, ó. Tá? Você tirar aqui, ó, fica mais bonitinho de ver. Então aqui estão as minhas amostras. O que eu fiz depois? Eu isolei essas amostras, tá? Apenas essas amostras aqui coletadas numa camada à parte. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu selecionei todo mundo, tá? Que tinha o campo treino preenchido. Então, is not null, né? Todas as linhas cujo valor da coluna treino está preenchido, is not null. Seleciona, tá? Então aqui eu tenho 102 linhas selecionadas e aí você pode exportar as feições selecionadas para uma nova camada, tá? Você dá um nome aqui que você queira, pode ser treinamento concluído, alguma coisa parecida, tá? E simplesmente salva aqui que ele vai gerar uma outra camada ali no QGIS, tá? Então, o resultado disso aqui está. Então, diferente desta camada em que estão todas, ó, eu posso inclusive mostrar aqui a contagem de linhas, ó. Aqui eu tenho os 16 mil segmentos, ou seja, para a área inteirinha, né? Alguns foram utilizados no treinamento e a maioria não, tá? Observa aqui, né, que a gente tem a contagem por amostra. E aqui, nesta outra camada que eu exportei, eu já tenho só as 102 linhas das amostras que foram coletadas. O que a gente faz agora? A gente separa essas amostras em dois conjuntos independentes que a gente chama de treinamento e validação, tá? Ou treinamento e teste, aí dependendo do autor, você vai encontrar as duas nomenclaturas. Tá? Mas basicamente o treinamento vai ser utilizado na classificação e o teste vai ser utilizado, ou a validação vai ser utilizado para verificar se essa classificação ficou boa. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa separação? A gente vai em vetor, investigar aqui, e a gente tem, ó, uma seleção aleatória dentro de subconjuntos, tá? Random selection within subsets. Isso vai nos permitir o quê? Deixa eu só ver aqui, essa aqui mesmo. Vai nos permitir que ele faça uma seleção pegando um número igual, digamos assim, de amostras por classe, para separar em treino e validação, tá? Então, aqui eu vou fazer isso com base na coluna... acho que aqui já tá... Eu já tinha trocado para TR treino. Deixa eu só conferir aqui, ó. Treino... Não tá igual. Ó, treino tá preenchido bonitinho. Ok. Então, vamos lá de novo. Treino. Eu posso dizer um número que eu quero separar ou um percentual. Então, por exemplo, digamos que eu queira usar 70% para treinamento, que é muito comum isso, usar 70% para treinamento, 30% para validação. Então, 70 aqui, vou executar, ele vai simplesmente, ó, selecionar, tá? Essas amostras, ó, ele selecionou aqui 71 das 102 amostras que a gente pode salvar como sendo amostras de treinamento. O que você faz depois disso? Exporta apenas as feições selecionadas e salva como uma camada de treinamento, tá? Aqui eu utilizei, ó, treino atributos. Esse foi o nome da camada que eu dei, tá? Então, treino atributos, coloquei ali e dei um OK depois, tá? Então, com isso,
aqui, eu gerei esta camada, tá? Então aqui, ó, só para vocês verem, vou aplicar o estilo novamente. O que que aconteceu? Só que aqui eu fiz invertido. Peraí, treino atributos, acho que eu inverti a quantidade de amostras. Deixa eu ver se nesse aqui tá certo. Isso, aqui sim. Então vamos de novo colar aqui. Aqui. Show count. Ali. Então, o que acontece? Eu usei 70%, tá? Então, ele gerou aqui, ó, dessas 102, 72 ficaram aqui nessa camada de treino atributo, treino attrib float aqui. O interessante é que ele pega essa contagem de 70% por classe, né? Então, você fica com as suas classes, digamos assim, balanceadas. E isso é bastante importante em diversos algoritmos de machine learning, certo? Depois que foi feito isso, tá? Então, vou voltar aqui. Eu tinha aqui 71 selecionadas. O que eu quero fazer? Eu quero pegar as outras amostras que não fazem parte desse conjunto de 71 aqui. Eu quero pegar as outras e salvar como validação, tá? Sem que nenhuma amostra fique igual nos dois conjuntos. Então, aqui eu vou simplesmente, ó, inverter a seleção. Então, essa função nos gera esse resultado. Vou clicar aqui, ó, agora eu tenho 31 amostras selecionadas, basta fazer o mesmo processo novamente, salvar as feições selecionadas, informando aqui uma camada de validação que você queira, tá? Aqui o meu resultado de validação foi esta camada aqui, ó, valida attrib float, tá? Então, vou copiar de novo aqui meu estilo. Ok. E vou mostrar as contagens. Tá? Então, eu tenho aqui 30 amostras e aqui 72 amostras, que no total dá 102 que eu tinha utilizado lá na coleta de amostras, tá? Ok. De posse dessas duas camadas aqui, treino attrib e valida attrib, eu posso finalmente fazer o processamento da classificação, tá? Utilizando, nesse caso aqui que eu vou mostrar, o método Random Forest. Então, vou lá na barra de ferramentas do Processing aqui, né? E a gente pode usar a função do OTB, tá? Então, essa função está dentro do OTB, né? Que é um complemento que a gente pode utilizar no QGIS, tá? Ele tem que ser instalado à parte e aí configurado nas opções aqui, ó, de provedores, tá? Então, ele tem que aparecer aqui, está ativo, e você tem que dizer onde é que ele está instalado, certo? Então, tem que ser feita uma instalação à parte para conseguir executar isso. Não vem direto com o QGIS quando você baixa, tá? Então, eu tenho aqui a função, ó, Train Vector Classifier. Nessa função, eu tenho que dizer qual é a minha camada de entrada, que aqui seria a camada de treino attrib float. Aqui são dados opcionais, eu não vou informar. Eu preciso dizer quais são as colunas que eu quero utilizar no treinamento. Para isso, a gente vem aqui, dá 2 cliques, consulta a lista de colunas para pegar os nomes. Como é uma lista bastante extensa, ó, não vale a pena ficar digitando isso aqui, né? Então, a gente vai fazer eu vou copiar aqui, ó, sem usar as colunas DN, treino. Eu quero só as colunas de estatística aqui, tá? Tem uma outra de treino aqui que eu tinha
utilizado para um outro teste, então não vou pegar essas extras, eu quero só as colunas das estatísticas das bandas, tá? Certinho. Copiou, tá? E aqui tem um detalhe, tá? Que eu aprendi no vídeo do SADEC, porque se você simplesmente colar aqui, ó, o resultado, ele vai dar erro, ele não consegue usar essa lista dessa forma. Então, o que a gente precisa fazer? Vou jogar aqui no aplicativo estilo bloco de notas, tá? Eu preciso apagar essa linha inicial, ó, preciso ter aspas duplas no início, apagar a linha final, aspas duplas, e ao invés de ter um enter, digamos assim, né, que leva de uma linha para outra, eu preciso ter um espaço. Então, onde está enter aqui, ó, eu vou selecionar esse enter, digamos assim, e vou substituir, tá? Observa que ele colocou barra N aqui. Vou substituir por um espaço. Vou pedir, lá, para ele substituir tudo. É este o formato que eu preciso colocar lá no meu Train Vector Classifier, tá? Então, vou apagar o que eu tinha colocado antes aqui e colar dessa forma. Aqui eu preciso informar, então, a camada de validação, então vai ser o meu valida trib float. E qual é o campo que possui os dados de treinamento ali, né? A definição da classe, que é meu campo treino, no caso. Aqui é só escrever o nome do campo mesmo, tá? Então, ó. Então, é o treino que a gente tinha utilizado, tá? Aqui a gente vai especificar RF de Random Forest, tem os parâmetros próprios do Random Forest, não vou detalhar cada um agora, né? Mas aqui a gente tem principalmente, ó, a profundidade máxima da árvore, né? Número mínimo de amostras por nó, né? Critério de regressão, enfim, tem uma série de parâmetros aqui que a gente pode ir alterando e verificando se os resultados melhoram ou pioram conforme essas alterações, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes neste vídeo. Preciso salvar o resultado, então o resultado precisa ser um arquivo do tipo model. Então aqui eu vou colocar, ó, vou criar uma pastinha, model 1. Então pode ser, por exemplo, rf model 1 .txt. Tá? O modelo. Aqui, ó. E se você quiser salvar uma tabela de matriz de confusão também, você pode salvar aqui como .csv. Matriz.csv. Tá? Então, seria isto aqui. Para executar o treinamento. Aqui o treinamento, gente, só para ficar claro, por que chama Train Vector Classifier? Porque são duas etapas. Numa a gente gera o modelo de classificação, tá? Então esse arquivinho aqui é o principal. Esse modelo de classificação basicamente vai informar as regras que são geradas, né? Então, por meio desse modelo, ele vai gerar as regras. E aí a gente tem que depois aplicar esse modelo na área inteira, tá? No conjunto de todos os segmentos, para aí sim gerar o resultado do mapa temático, tá? Então, é isso. Aqui eu vou executar, então. Ó, observa aqui que ele dá uma série de informações aqui do resultado, né? A gente tem poucas amostras, digamos assim, para validação, né? 6 amostras ali por classe, então os resultados acabam ficando muito bons, né? Deu um probleminha de precisão aqui na classe 2 e na classe 5, que são vegetação rasteira e solo exposto, no resto deu 100%, né? Justamente porque a gente tem poucas amostras de validação aqui, seria importante ter mais, tá? Mas enfim, ele gerou o resultado, então observa que aqui não vai gerar nenhuma camada, e finalmente a gente vai em Vector Classifier para gerar o resultado final, tá? Vector Classifier. O que eu quero utilizar
né? Agora eu tenho que pegar aquela camada que tem o meu número total de segmentos com atributos, né? Que seria aqui a minha camada atributos 5 bandas, tá? Porque eu tenho os 16.000 segmentos e tenho todas as estatísticas das bandas ali. Então, vou usar essa camada, atributos 5 bandas. A parte de estatística eu não preciso, modelo ó, é obrigatório, então vou informar aquele arquivinho de modelo que ele gerou. Campo de saída não preciso, os campos que vão ser utilizados no cálculo é a mesma, né, a mesma informação do passo anterior, o mesmo conjunto e a mesma forma de listar esses nomes de campos. Posso gerar um mapa de confiança, de resultado, digamos assim, e o meu resultado é um shape. Então, vou colocar aqui, ó, rf1.shape. E vou executar. Ok, terminou, tá? rf1.shape. Ele não carrega aqui diretamente, então você precisa ir lá na pasta onde estão os teus dados, que você salvou lá o resultado. Deixa eu ver onde que eu gerei aqui. Arará. Tá aqui mesmo, rf1.shape. Agora olhei e não vi, né? Opa, vamos arrastar aqui o rf1.shape. Ó, e tá aqui o meu resultado gerado, tá? Como que a gente verifica, né? Tá, mas olhando assim não tem nada. Então, a gente precisa fazer basicamente o quê? Pegar aquela mesma definição de estilo que a gente já tinha utilizado no treinamento e aplicar nessa camada. Só que aqui um detalhe, ó. Eu não vou usar mais a coluna treino. Eu tenho que mudar para a coluna que ele criou aqui, ó, que é a coluna predicted. Aqui é que está o resultado, tá, da minha classificação. Então, vou simplesmente fazer esta alteração, tá? Vou fazer um outro detalhezinho aqui, ó, ele já, ok, ele já gerou aqui para mim, tá? Só que eu quero só tirar o contorno das linhas. Então, aqui no símbolo, eu vou tirar a cor de linha, que fica melhor para a gente ver o resultado. Ah lá, ok. Olha só o resultado gerado. Aí, a gente vai para aquela parte de primeiro avaliação visual, né? Então, a gente pode simplesmente comparar com a imagem, tá? Em linhas gerais, o que eu observo, assim, à primeira vista, é que ele gerou uma definição de contorno de área urbana muito boa. Olha só, né? Então, se a gente pegar aqui, que tem uma área urbana, olha só, ele conseguiu identificar, né? E não há muita confusão com o solo exposto, que é algo muito comum de acontecer quando a gente faz a tradicional classificação por pixel, com máxima verossimilhança, distância mínima e tal. Sempre há uma confusão grande de área urbana com solo exposto, né? Então, a gente vê que aqui esse tipo de confusão pode ter acontecido aqui em algumas regiõezinhas, mas ele não é predominante, tá? Então, eu tenho uma visualização, uma determinação de área urbana muito boa. Ó, aqui eu tenho uma areazinha onde eu tenho erros, só para chamar atenção, lógico que não fica perfeito, né? Então, ó, aqui ele colocou área urbana, né? Aqui, nessas regiõezinhas, e não é. Aqui eu ainda tenho, aqui sim, ó. Ok. Tá? Aqui também tem um pouquinho, né? Então,
Ó, aqui também não é área urbana, mas ele colocou. Então tem alguns errinhos, sim. Não fica, né, 100%, mesmo porque também tem aquela história do que eu falei para vocês do número de amostras, que eu acho que ainda é pequeno para o método de machine learning, esse número aqui que eu utilizei de 20, 30 amostras, né? Mas em linhas gerais, o resultado é muito bom. Para corpos d'água, eu vejo também algumas questões aqui que nem sempre são corpos d'água. Olha aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo claro disso. Ó. Aqui é água, mas aqui não é água, tá? E ele colocou aqui como água também, tá? Então, porque aqui é um tom de roxo que tá bem escuro, né? E a gente acho que não utilizou esse tom de roxo no treinamento para solo exposto, tá? E aí ele não conseguiu identificar isso, tá? Ó. Mas em linhas gerais, eu gosto muito do resultado, principalmente por causa dessa questão de área urbana, que é algo sempre bem complicado da gente utilizar, da gente definir e conseguir bons resultados em classificação com os métodos simples, tá? Eu quero ressaltar aqui que os atributos que nós utilizamos para essa classificação foram apenas os atributos estatísticos das 4 bandas do Sibers 4A mais o NDVI. Só os estatísticos. Então, por exemplo, não tem uma métrica específica de textura, né? Não tem uma métrica específica de forma, por exemplo, que são métricas muito comuns de serem utilizadas com OBIA, né? Então, nesse caso, esse tipo de métrica não foi utilizado nesse vídeo, e mesmo assim a gente conseguiu resultados bem interessantes, tá? Considerando o número de amostras e que a gente utilizou apenas métricas estatísticas básicas, né? De estatística descritiva mesmo, tá? Mas isso mostra o quanto esse método Random Forest é poderoso, né? É um método que é utilizado na metodologia, por exemplo, do projeto Map Biomas, né? Porque ele é muito robusto, ele traz resultados muito bons com um tempo de processamento baixo, certo? Então, pessoal, o objetivo do vídeo era este, tá? Eu finalizo este vídeo por aqui, agradeço a atenção de todos, espero que tenham sido útil, tá? E desejo a todos bons estudos.